O Hamas geralmente é colocado nas manchetes do lado de ataques de bomba, destruição de infraestrutura e até matança de civis. De fato, algo desse tipo aconteceu no último dia 7 de outubro. Mas o Hamas também é um movimento social, um partido político que participa de eleições democráticas, ganhando-as inclusive, e também tem uma estrutura democrática interna, além de prover uma série de serviços sociais na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. Vamos falar um pouco mais sobre ele hoje? Eu sou Guilherme Prado e nós estamos aqui em mais um Vozes Livres depois da sua insônia ou sua boa noite de sono. Sugiro que você tome pílulas para dormir se você estiver acompanhando o que está acontecendo em Gaza nesse momento, com mais de 10 mil pessoas sendo mortas, pelos dados que temos agora, e boa parte delas sendo crianças. De onde que sai tudo isso? Será que esse conflito de fato começa no dia 8 de outubro? A gente já discutiu muito sobre isso, mas o foco aqui hoje é outro, é sobre o Hamas, o movimento para alguns terroristas, para o povo palestino também seu partido governante e para muitos outros um grupo de resistência também. Vamos focar no debate sobre esse movimento aqui hoje. Ele geralmente é colocado, o Hamas, como um movimento terrorista. Está aí, por exemplo, uma manchete do Washington Institute, que fala sobre os ensinamentos do terror, como o Hamas radicaliza as pessoas palestinas, a sociedade palestina. E a grande reflexão que a gente tem para trazer hoje é que nós vemos, por exemplo, uma faixa de Gaza governada pelo Hamas, onde o Hamas é mais forte, um lugar onde a comida é racionada, onde a eletricidade só dura 4 horas por dia, onde as pessoas não podem entrar nem sair livremente há mais de uma década. Nós temos um estado de apartheid, ou, em outras palavras, até provavelmente o maior campo de concentração da história. Será que um grupo guerrilheiro, que também é político e um movimento social, que pega em armas pela libertação da Palestina, é pura e simplesmente um grupo de terroristas? É esse o aspecto que a gente quer colocar aqui hoje. Porque o Hamas também é um partido político que concorre a eleições democráticas e tem uma estrutura democrática dentro de si mesmo, afinal, os seus líderes eles são eleitos por votos, inclusive seus ministros na composição do seu governo também são eleitos por votos. E, além de ser um partido político também, o Hamas, historicamente, acabou suprindo necessidades de serviços sociais do povo da Palestina. É a partir daí que a gente quer começar. Mas, primeiramente, lembrar do contexto histórico onde esse movimento surge. Então esse é o nosso enfoque dessa primeira parte, entender a história do Hamas, para depois, nos próximos vídeos, que a gente não quer deixar esse aqui muito longo, senão ficaria gigantesco, a gente quer abordar principalmente o partido Hamas e o movimento social Hamas. Aqui a gente quer abordar o seu nascimento e a sua ideologia. Para a gente entender o Hamas, a gente tem que entender a estrutura política da Palestina. Para entender um pouco melhor essa estrutura política e entender o contexto histórico, a gente recomenda de novo os últimos 2 vídeos do nosso Vozes Livres. Mas é bom a gente lembrar que desde 1948, pelo menos, tem oficialmente um Estado colonial se estabelecendo dentro da Palestina. É como se você estivesse na sua casa e alguém, de repente, colocasse uma bandeira lá e falasse: daqui em diante, toda a sua casa é minha, você vai ficar só numa parte da área de serviço. Parece que tá uma piada, mas na verdade é muito trágico. É o que acontece desde 1948 no que se chama a Palestina histórica. E desde então vários movimentos se insurgiram contra essas agressões. Bem resumidamente, a gente teve o estabelecimento durante a história, principalmente a partir dos anos 60, daquilo que ficou chamado Organização pela Libertação da Palestina, a OLP. A OLP, que tem como maior organização, como núcleo dirigente, o grupo Fatah, também um partido político, mas também um emaranhado de outras organizações, inclusive algumas marxistas, outras um pouco mais religiosas, mas todos movimentos políticos. A OLP, dirigida pelo Fatah, virou praticamente o guarda-chuva político e também, nesse momento histórico dos anos 60, um núcleo onde a luta armada era defendida pela libertação da Palestina. Isso foi se radicalizando, isso foi se intensificando, os confrontos com Israel aconteceram nos anos 60 e nos anos 70, e tudo isso acarretou uma comoção da região, mas também mundial. Claro que eu estou simplificando e pulando muito aqui,
Mas a gente pode pular direto para os anos 90, onde a gente viu o processo da Paz de Oslo se estabelecer. Mas qual que é a grande dualidade da Paz de Oslo? Se a OLP junto do Fatah podia se sentir orgulhoso de estar avançando e sendo relativamente reconhecido como ator político, já que tinha pegado em armas, tinha feito ataques que infelizmente mataram civis, já que tinha adquirido uma legitimidade através da luta armada e pela luta da libertação palestina, se o Fatah podia se orgulhar desse avanço político de estar sentando numa mesa de negociações, ele podia se envergonhar ao mesmo tempo de outra coisa, que ele estava abrindo mão, principalmente o Fatah aqui, da ideia da libertação plena da Palestina e principalmente da luta armada, porque estaria avançando e porque minimamente os problemas dos palestinos estariam sendo resolvidos com esse acordo da Paz de Oslo, que na verdade foram vários acordos, mas tem esse nome-chave para a gente entender. Então, se por um lado parecia que a Palestina estava avançando, por outro lado, algumas bandeiras iam ficando menos evidentes no discurso político do Fatah. Basicamente, o que a Paz de Oslo impôs seria uma solução gradativa ali de 2 estados, onde a Palestina seria reconhecida. Então, o Fatah também abria a mão de não reconhecer Israel como um estado, passava a reconhecer Israel como um estado e como uma nação legítima, mesmo que Israel tenha invadido literalmente a Palestina histórica. E o que aconteceu? Havia um acordo ali, a partir de 93, onde o Fatah seria quase que uma força policial e de vigilância de todo o povo da Palestina para garantir que uma paz em abstrato, em um país que ainda não ia ter total autonomia para os seus impostos, para o seu grupo militar para poder garantir a segurança do seu Estado, não teria autonomia energética, não teria autonomia alimentar, mas ainda assim seguraria a onda por 5 anos sem falar de bandeiras essenciais, como, por exemplo, o direito de retorno daquelas mais de 700 mil pessoas despojadas por Israel. Então o Fatah ele acordou não só baixar as armas, mas também não lutar mais por bandeiras históricas. Isso foi sumindo gradativamente do debate político. Com isso, se estabeleceu a autoridade palestina dentro desses acordos de Oslo, né? E essa autoridade palestina virou governo da Palestina. E esse governo da Palestina deixou, como eu já disse, de defender o direito de retorno. Está aí essa foto que vocês estão vendo de uma mulher com uma chave. Isso é muito simbólico do movimento social, digamos assim, da Palestina, porque a chave é justamente aquele símbolo das pessoas que foram ou tiveram seus ancestrais despojados de suas casas e que sonham em voltar. O Fatah, ele foi, na leitura do Hamas e dos antecedentes do Hamas, ele foi sendo uma grande capitulação desse movimento de reivindicar a Palestina histórica como um direito de todos os povos palestinos ali dentro e das pessoas que queriam retornar. E tudo isso faz mais sentido dentro da primeira intifada, que é o marco principal para entender o nascimento do Hamas. Veja bem, a primeira intifada é em 1977. Você deve estar se perguntando por que eu fiz um De Volta para o Futuro. É para a gente entender que a capitulação do Fatah acaba construindo um setor que meio que vai abrir algumas pautas defendidas pelo mesmo. Isso, claro, anteriormente à Paz de Oslo. E a primeira intifada é essencial para a gente entender o nascimento e a gestação de outros movimentos, e principalmente o do Hamas. A primeira intifada é chamada também a Revolta das Pedras. A gente tem umas fotos históricas que eu acho fatalmente bonitas, que é principalmente de todo o povo palestino atacando o aparato militar israelense com pedras. Crianças, pessoas, idosos jogavam pedras e paus para poder protestar contra a invasão e a ocupação israelense. Então vocês conseguem entender todo o apelo ali que tinha a luta pela libertação palestina? A intifada, apesar de ter sido essa grande insurgência, era também os últimos momentos do Fatah como líder dessa indignação. E foi justamente nesse momento que a Irmandade muçulmana, que não é secular, não é necessariamente de esquerda como o Fatah, foi ali que a Irmandade muçulmana, que já estava estabelecida dentro da Palestina, que sim tem o seu teor conservador, que sim tem o seu teor religioso, que é sim conservador em vários sentidos, ela entendeu que precisava participar dessa primeira intifada e foi quando decidiu fundar o movimento chamado Hamas. Foi assim que um dia depois do começo da intifada, em 14 de dezembro de 1987, foi fundado o movimento de resistência islâmica, o Hamas.
E foi bem no dia seguinte mesmo, tá? E foi pelos irmãos muçulmanos palestinos. Eu vou citar alguns dos nomes aqui, dos que foram principais para isso. E quem está assistindo a gente pelo YouTube vai poder ver alguma das fotos. O Sheikh Ahmed Yassin, o Abdul Aziz Al-Rantzi, estou testando aqui meu nível de árabe, né? Salah Shedadeh, Mohamed Shama, Isa Al-Nashar, Abdul Fattah Dukam e Ibrahim Al-Yazuri. Os três primeiros que eu falei aqui acabaram sendo assassinados alguns anos depois da fundação do Hamas. E para a gente entender a discussão do Hamas, né, a gente geralmente coloca tudo no mesmo saco. Mas qual era o debate interno que tinha ali? A Irmandade Muçulmana, em determinado momento, e alguns setores dela, porque ela não é uma coisa só, na verdade dá para chamar a Irmandade Muçulmana como uma grande mãe dos movimentos islâmicos, mas vários movimentos nascem a partir dele. A discussão dentro da Irmandade Islâmica era uma islamização progressiva da sociedade árabe, sem necessariamente fazer luta política ou luta armada, apesar de que alguns movimentos dentro dela já defendiam isso. Mas aquele núcleo fundador do Hamas defendia que devia haver uma ênfase maior na luta da libertação da Palestina do que na própria islamização da sociedade. O Hamas não é um movimento secular, não nasce como um movimento secular, ou seja, sem ligação com a religião. Defende sim o Islã, mas não necessariamente defende um califado ou um Estado islâmico da Palestina, porque colocava a luta nacional em primeiro plano, ou no mínimo ao lado da defesa das ideias islâmicas. Aí que está as diferenças entre jihad islâmica, por exemplo, Al-Qaeda e o Hamas, ou Al-Qaeda, né? Para quem aí manja, pode me corrigir. A jihad islâmica também tem suas vertentes, mas ela é baseada numa guerra santa e ela busca um Estado islâmico, né? Pelo menos os setores mais radicais dela, né? Como se fosse a aplicação, na verdade, a fundação, a refundação, né? Do que seria meio que uma sociedade utópica de um califado entre várias unidades que não seriam mais nacionais, mas que constituiriam um grande califado, um grande Estado islâmico e árabe ali na região. E a Jihad Islâmica, mas mais precisamente a Al-Qaeda, que é um setor radical dessa discussão toda, a Al-Qaeda não prega uma luta de libertação de um povo ou de uma nação, ela prega uma luta contra o Ocidente como um todo. A Al-Qaeda, que a gente conhece como, por exemplo, naquele triste atentado às Torres Gêmeas, ela ataca os Estados Unidos para atacar o Ocidente. Então o problema dela não é a libertação de um povo ou de um território, não é uma luta de libertação nacional, mas sim a imposição do Islã e do ataque de tudo aquilo que meio que representa também uma ofensiva contra os valores islâmicos dessa sociedade árabe a ser construída. A gente pode lembrar de um dos grandes personagens desse setor do Islã, que a gente não pode generalizar, né? A gente não pode generalizar o campo católico, o campo neopentecostal, pentecostal, todas são várias ramificações, né? Mas Osama Bin Laden é um grande personagem desse setor que vê o Ocidente como central inimigo e que, portanto, vê o mundo como um terreno de batalha e de agressão. Então, a Al-Qaeda, por exemplo, não tem presunção política no sentido institucional. Ela não tem compromisso democrático e nem tem uma organização democrática, pelo que a gente tem de informação. São poucas as pesquisas, mas a Al-Qaeda é uma organização muito obscura e que, de fato, tem como bandeira principal o terror contra o Ocidente e essa imposição do califado islâmico, como eu falei. O que é bem diferente da construção do Hamas. O Hamas, no sentido político, está mais próximo, por exemplo, e é bom a gente contextualizar, né? Vai aparecer na sua tela aí a foto do nosso grande Nelson Mandela, ela está muito mais próxima da luta anti-apartheid, que o CNA, organização que foi criminalizada no período mais agressivo do apartheid ali do Nelson Mandela, o CNL está mais próximo do Hamas no sentido de colocar a ênfase da libertação nacional como sua bandeira política principal. O CNA entrou numa guerra civil, junto com outros setores, com um braço armado, o Nelson Mandela é um desses líderes, matou principalmente militares, né, que estavam no bloco apartheid dirigente como uma forma de luta de libertação, e acabou, infelizmente, tendo baixas civis por culpa desse grupo. Mas vocês veem muito bem como que a opinião pública manipula, né? É necessário colocar o Hamas no saco assim da Al-Qaeda
para não deixar, por exemplo, a gente pensar no Nelson Mandela como um libertador nacional, que teve sua tática também de luta armada, para que a gente não faça essa comparação do Hamas com eles, e sim simplesmente jogar no campo do terrorismo, porque aí você despolitiza e deshistoriciza toda a ação de um movimento. Então, galera, para terminar aqui essa parte, né, nos documentos do Hamas, ele não declara o Ocidente como um inimigo, tampouco nem os Estados Unidos como seu inimigo central. É claro que ele faz uma ligação entre Israel e os Estados Unidos na questão do armamento. Mas o Hamas jamais cometeu ataques fora da região da Palestina histórica e ele tem a sua arena de disputa dentro disso que é a Palestina histórica. Então todos os ataques do Hamas foram programados para agredir o agressor. Na verdade, um direito de defesa, como está sendo colocado, que Israel teria seu direito de defesa, na verdade, a pauta histórica do Hamas é conquistar a libertação da Palestina atacando o atacante, agredindo o agressor, que é Israel, que está dentro do seu território histórico. É muito importante a gente entender o Hamas como um movimento duplo, então, né? Como ele teve essa fundação em 1977, na primeira intifada, ele tem esse movimento de libertação religiosa imbricado com a conotação de libertação nacionalista. Em determinados momentos, as ênfases elas podem ser em um eixo ou em outro, mas em geral o Hamas ele é precursor e ele levanta novamente a bandeira da libertação da Palestina por meio da luta armada, coisa que o Fatah fazia. Então ele defende sim a islamização da sociedade, não necessariamente um Estado islâmico, isso não está estabelecido, na verdade está estabelecido nos documentos do Hamas, que a Palestina deve ser para todas, inclusive para os judeus que se submetam a um Estado palestino. Então, eu desafio aos professores, principalmente cursinho que estão aparecendo por aí no YouTube, falando que o Hamas quer aplicar a Sharia, que é a radicalização da lei islâmica, que é aquela olho por olho, dente por dente, robô perde um braço, coisas do tipo assim, meio absurda, mulheres têm que ser totalmente submissas. Há vários problemas, sim, é importante lembrar que o Hamas elegeu mulheres e etc. Mas não está nos documentos do Hamas uma imposição de um Estado islâmico. Então fiquem abertos, e isso é uma disputa em muitos sentidos. É uma grande aposta de alguns leitores, alguns analistas que acabam fazendo essa aposta que ainda não tem muito embasamento. Então, galera, para a gente ir terminando o episódio de reflexão aqui hoje, lembra que a gente falou da OLP. A OLP virou uma organização que gere, né, o Estado palestino hoje. E se em determinado momento o Hamas teve uma atitude oposta, no sentido de pegarem armas para continuar a libertação, ele teve um sentido oposto também, pelo menos a primeira onda de eleições que teve ali na Palestina, com a OLP sendo talvez o líder estabelecido. Em 96, o Hamas decidiu, por exemplo, por não participar das eleições, porque participar das eleições legitimaria o Acordo de Oslo, que na verdade foi uma grande humilhação e uma capitulação para o povo palestino. Então, se Israel, junto com os Estados Unidos, manipularam para ter eleições que não criaram de fato um Estado palestino, o Hamas entendeu em 96 que não deveria participar dessas eleições, porque isso legitimaria todo aquele estado de capitulação que não garantiu nenhum direito até ali para os palestinos. Então, em 96, a OLP teve um grande estabelecimento dentro disso que foi a Autoridade Palestina constituída. Aqui eu queria trazer uma citação direta do livro que a gente está se baseando hoje, que eu deveria estar pego para mostrar aqui na minha mão. Tá aqui, ó, né? Meio esquecido, mas mostrando fontes, é importante mostrar fontes, hein? Cuidado com os cursinhos aí, pseudo-legalzões, pseudo-preparadores, as aulas que não trazem fontes. Então, aqui Hamas, um guia para iniciantes do Khaled Hroub, ele tem uma citação muito interessante na página 43. Eu tentei caçar a fonte direta, mas eu me comprometo de tentar deixar aí depois os comentários se eu conseguir achar. A citação dentro do livro fala de um documento diretamente do Hamas, onde ele se autodefine como o que a gente vai dizer agora. O movimento de resistência islâmica Hamas é um movimento nacional de libertação da Palestina, que luta pela libertação dos territórios ocupados e pelo reconhecimento dos direitos legítimos dos palestinos. Embora tenha passado a existir depois da eclosão da primeira intifada, em dezembro de 87,
como expressão da ira do povo palestino contra a permanência da ocupação israelense nas terras palestinas e a perseguição do povo palestino, as raízes do Hamas se estenderam muito mais profundamente na história. A motivação do movimento para a resistência tem sido expressada por seu fundador e líder, Sheikh Ahmed Yassin. O movimento luta contra Israel, um Estado agressor, usurpador e opressor, que dia e noite ergue seu rifle contra o rosto de nossos filhos e filhas. Acho que com essa citação da autodefinição do Hamas, a gente consegue entender como a bandeira da libertação nacional é importante para esse movimento e o que diferencia ele de outros setores que são chamados terroristas dentro do Islã político, que a gente pode chamar assim. E aí, com essa reflexão que a gente quer terminar também. Hoje a gente falou um pouco de como pensa o Hamas, de quais são suas ênfases desse eixo religioso e desse eixo político, mas a gente acabou deixando para outros debates que a gente vai trazer aqui nos próximos episódios, a parte do partido Hamas, que disputou a eleição em 2005, foi avassalador nas eleições municipais, ganhou quase 2/3, e também como ele ganhou as eleições de 2006. E isso só se deu por causa do movimento social Hamas, que a gente vai mostrar aqui também. É bom lembrar que a Palestina não tem um Estado estabelecido. É bom pensar que a Palestina não tem um sistema de seguridade social. O Hamas só se entende a ascensão e a popularidade dele quando a gente vê o Hamas como um movimento social, através das suas escolas, dos seus hospitais, dos seus serviços que ele presta à população. Muito na conotação, é claro, de caridade, com uma relação também um pouco, ou bem, ou muito, religiosa. Mas simplificar o Hamas não nos ajuda a entender em nada o que está acontecendo hoje nesse conflito, na verdade, nesse massacre, nesse genocídio implicado por Israel contra o povo palestino. Então a gente vai voltar aí com outras partes do movimento Hamas e do partido Hamas. Por hoje é só, galera, e aquele eco-salve. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.